Olá! Bora desvendar de uma vez por todas a teoria da Constituição. A gente vai focar aqui no que realmente cai em prova, naquilo que a banca adora cobrar, de um jeito bem direto e sem enrolação. Então, se prepara que a gente vai direto ao ponto. Para começar, vamos pensar juntos numa pergunta que parece simples, mas que é a base de tudo. Qual é a regra do jogo mais importante de um país? O que sustenta todo o sistema de leis? A resposta, claro, é a Constituição. Pensa nela como a chefe de tudo, a Big Boss do ordenamento jurídico. Todas as outras normas, sejam leis, decretos, o que for, têm que baixar a cabeça e obedecer ao que ela manda. E para visualizar isso, tem uma imagem que despenca em prova, a famosa pirâmide normativa de Kelsen. Imagina só, a Constituição está lá no topo, no lugar mais alto. Todo o resto, todas as leis e atos, estão abaixo dela e precisam estar de acordo com ela. Se uma lei bater de frente com a Constituição, ela simplesmente não vale. Beleza, agora que a gente já sabe onde a Constituição está, vamos entender o que ela é de verdade. E aqui, ó, atenção máxima. Porque as bancas de concurso adoram fazer uma salada com as ideias de uns carinhas chamados La Salle, Schmitt e Kelsen. A nossa missão aqui é separar o joio do trigo para não cair em nenhuma pegadinha. Vamos começar pelo Ferdinand La Salle, que tinha uma visão mais realista, digamos assim. É a concepção sociológica. Para ele, a Constituição de verdade não é o texto que está escrito num papel. Não. A Constituição real é a soma dos fatores reais de poder. Ou seja, quem manda de fato na sociedade. O poder econômico, os militares, as elites. Para La Salle, a Constituição, para valer mesmo, tem que ser um espelho disso. E é aí que vem a frase de ouro dele, aquela que tem que ficar na cabeça para a prova. Se a Constituição escrita ignora quem realmente tem o poder, ela vira o quê? Apenas uma folha de papel. Simples assim. Viu folha de papel ou fatores reais de poder na questão? Ela Salle, pode marcar sem medo. Agora, mudando de perspectiva, a gente tem o Carl Schmitt, com a visão política. Para ele, a Constituição é outra coisa, é a decisão política fundamental. É aquele momento em que a nação, o povo, decide como vai se organizar. É um ato de vontade. Ele até diferencia o que é Constituição de verdade, que são essas decisões essenciais, do que são só leis constitucionais, que seriam temas menos importantes que acabaram entrando no texto. E para fechar esse trio numa vibe totalmente diferente, vem o Hans Kelsen, é a concepção jurídica. Kelsen não estava preocupado com a realidade social ou com a decisão política. Para ele, a Constituição é pura norma, é lógica, é um dever ser. Não importa como as coisas são, e sim como elas deveriam ser segundo o direito. A Constituição é essa norma hipotética fundamental que organiza todo o sistema e dá validade ao resto. Olha só. Essa tabela é um mapa da mina para a prova. O segredo é associar a palavra-chave ao autor. La Salle, fatores reais de poder. Schmitt, decisão política fundamental. Kelsen, norma fundamental. E de bônus, vale lembrar de outros dois que podem aparecer. Konrad Hesse, que fala da força normativa da Constituição, ou seja, ela tem poder para mudar a realidade, e a visão culturalista, que diz que a Constituição é um produto da cultura daquele povo. Certo, já entendemos as teorias. Mas na prática, para que serve a Constituição? Bom, ela tem duas missões gigantescas. A primeira é organizar o Estado. É como se ela fosse a planta baixa, o projeto de engenharia da máquina pública. A doutrina chama isso de elementos orgânicos. Basicamente, são as normas que desenham o esqueleto do Estado. Elas dizem como vai funcionar a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, e também definem a nossa estrutura federativa, com a autonomia da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É o manual de instruções do Estado. Mas não adianta só criar uma máquina superpoderosa, certo? É preciso colocar um freio nela. E essa é a segunda grande missão da Constituição: limitar esse poder todo, criar barreiras para evitar abusos. Aqui entram os elementos limitativos. Eles funcionam como um verdadeiro escudo para as pessoas. O principal exemplo disso é toda aquela lista de direitos e garantias fundamentais, principalmente no famoso artigo 5º. E mais, a Constituição ainda nos dá as ferramentas, as armas para defender esses direitos, que são os remédios constitucionais, como o habeas corpus e o mandato de segurança. E no coração desses limites existe um núcleo super protegido que ninguém pode tocar. São as cláusulas pétreas.
Essa lista aqui é para decorar, não tem jeito. Nem mesmo por emenda à Constituição é possível acabar com a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. É o DNA do nosso sistema. Ok, muita teoria. Mas e no dia a dia, como isso tudo funciona? Bom, tudo se resume a dois princípios fundamentais que amarram o que a gente viu até agora. Primeiro, a supremacia da Constituição. Lembra da pirâmide de Kelsen? Pois é, a Constituição está no topo, ela é a rainha. Nenhuma lei, nenhum ato do governo, nada pode passar por cima dela. Se uma lei nova vai contra a Constituição, ela é considerada inconstitucional. Ela não vale. E segundo, um fenômeno com nome comprido, mas fácil de entender: a constitucionalização do direito. Imagina que a Constituição é um corante muito forte e o resto do direito é um balde d'água. Quando a gente pinga a Constituição ali dentro, tudo fica colorido por ela. Os valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, se espalham e influenciam a interpretação de todos os outros ramos do direito: civil, penal, trabalhista, todos eles. E para a gente fechar, fica aquela reflexão. Afinal, a Constituição é a norma pura de Kelsen ou o reflexo do poder real de La Salle? Para quem estuda para concurso, a verdade é que é preciso entender as duas coisas. É fundamental dominar o texto da lei, o dever ser, mas também tem a malícia de entender como essa norma interage com a realidade política e social. Dominar essa dualidade é o que vai garantir a aprovação.